verbalizar as coisas. Muito bem. Mas a vocês, então, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Aqui o professor Jonas Lamartine. E aguardamos, lógico, os nossos amigos internautas para também interferir aqui na nossa conversa com o seu bate-papo aí no chat, né? Então, você que vai chegando, já pode ir deixando aí seu like, como dizem os internautas, né? Seu ok, seu bom dia, e podem conversar com a gente, dar também o seu parecer, a sua opinião, né? Não precisa necessariamente convergir com aquilo que nós vamos abordando aqui, né? Então, o tema de hoje, ele faz uma relação com as vitórias que o Brasil tem do ponto de vista legislativo e até judiciário, né? Cada vitória que o Brasil tem, professor Jonas, tem um grupo aqui muito bem organizado no Brasil que se manifesta contra. Quer dizer, cada vitória que o Brasil tem, para esse grupo, não é legal, não é bom. A última foi agora o fim da escala 6x1, né? Depois de muita discussão, trabalho e votação, fim da escala 6x1, rendeu a ida vamos dizer assim, do pré-candidato a presidente da nação aos Estados Unidos para criar um fato para, de alguma forma, interferir na realização das eleições aqui no Brasil. Né? Então, a tentativa é essa, né? De que forma interferir na democracia brasileira. Uma coisa que parecia que já estava estabelecido e resolvido aqui no Brasil, de que questões judiciais, crime ou não crime, são questões que o Brasil tem que resolver com o seu aparato jurídico, né? Baseado na sua Constituição. Mas não, isso voltou à tona, essa semana voltou à tona com outra versão, uma versão de ter aqui células terroristas dentro do Brasil e com isso dando margem para que o Trump, de forma unilateral, né, possa intervir aqui no território brasileiro, o que eu espero que isso não aconteça, mas, enfim, essa é uma das discussões que hoje cabe muito aqui para nós. Né? Um abraço à minha tia madrinha, Natália Nascimento, já está curtindo a nossa live. Grande abraço, tia. E deixe o seu oi aí, pode escrever aí no chat que a gente manifesta aqui a nossa gratidão, nosso carinho por vocês aí, tá bom? E agradecer já de antemão também, antes da gente passar a palavra, ao professor Jonas, ao nosso teólogo Lamartine, por terem dado um parecer sobre o ensaio literário que eu estou fazendo, meu pretexto, vamos dizer assim, sobre essas questões todas da contemporaneidade pelos quais o Brasil vem passando e vem superando, né? Mas é uma luta constante e que precisamos estar vigilantes. Acho que essa é a expressão que a gente precisa usar daqui para frente, né, Lamartine? Que é estar vigilante, né? Nesse contexto. Então, gratidão a vocês. Os textos, eles já estavam com os senhores desde o ano passado, só que num outro formato, né? Num formato de texto individualizado, e agora ele vem incorporando uma narrativa com atores e tudo mais. Então, como é que eu dizer, a nossa satisfação em ter vocês também como partícipes, né, dessa escrita e desse pensar que vocês me ajudam a desenvolver aqui a cada live, né? Porque essas lives do Pingo de Cultura para mim um ensinamento. Aprendo todo sábado, aprendo um pingo a mais de cultura. Não é por acaso que temos esse nome, né? E eu espero que as pessoas do outro lado também tenham esse benefício. Então, palavra livre, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, João Lamartine.
a todos aí que nos acompanham. Um grande abraço à tia madrinha do João. Trabalhando aqui. Deixa eu trabalhar. O Jair, nós já tivemos conversando um pouco hoje, e o João fala tanto em participação e convite e tudo, e o Jair vem querendo impedir que o cachorro do meu vizinho participe. E talvez hoje ele não possa participar. Eu gostaria de começar aqui, João, dizendo que o sábio ele escuta mais do que fala. E não é por menos que você é o que menos fala aqui. Você conduz com muita sabedoria, e isso é um reconhecimento daquilo que você historicamente adquiriu estudando, gastando o seu tempo, e tempo é vida, parte da tua vida, para hoje você trazer assim uma amostra das possibilidades que a educação pode oferecer, e uma contribuição. Eu, olhando o compilado que você fez ali, se confunde entre ficção e realidade, porque a ficção ela é, Lamartine, uma alucinação do autor, uma criação do autor que acessa informações já pré-existentes no universo. Aliás, ontem nós fomos para Lages com o Lamartine e a Rita, foi muito bacana na viagem, onde a gente pôde falar também um pouquinho sobre o que nós fazemos com as coisas, os planejamentos, as coisas pensadas e que fica registrado no ar. Mas voltando assim, João, no texto que você trabalhou ali, achei interessante dizer que eu quero ser bastante específico para não ser mal interpretado. Tem pessoas que dizem assim, usa a expressão, Lamartine, choveu no molhado. Você choveu no umedecido. O que é que eu quero dizer? Esse texto, essas sugestões tuas, vai servir para quem gosta de aprender, que já está um pouquinho umedecido. Vai servir para quem gosta e concorda que nós precisamos renovar os nossos aspectos educacionais de forma transformadora. Chover em areia movediça não adianta. Então, se é que vocês estão me entendendo. Esse teu texto cair na mão de uma pessoa, desculpe eu trazer aqui, de uma pessoa de extrema direita, é uma chuva em areia movediça. Mas eu tenho certeza de que, levando em consideração a palavra, aqui abrindo parênteses, a palavra criticar, João, muitas vezes aqui para nós é sinônimo de falar mal. Mas eu quero falar a palavra criticar ou crítica no sentido etimológico, que é no sentido de analisar, critem, analisar com critérios, mas não vagos e vazios. Então, nesse sentido, para aqueles que gostam de uma crítica da educação, crítica no nosso sentido de possibilidades, de ferramentas, de interesse, esse texto seu, com certeza, trará uma grande contribuição. Contemporâneo, João, eu estive lendo também um
um texto trabalhado pelo Gerson, nosso colega professor aí, e que se manifestou várias vezes aqui, por falta de tempo não se manifestou mais. Ele está fazendo mestrado, e ele me mandou um texto também que eu achei muito interessante, falando das plataformas como ferramentas e instrumentos, mas não único, como meio para que os professores possam proporcionar um novo método, com caminhos e atalhos para cumprirem os seus objetivos educacionais. Muito interessante. Certamente, a hora que tudo isso tiver já formatado e terminado, com certeza também entendo que é uma chuva não umedecida, que vai possibilitar aqueles que já têm em si a semente da mudança, da transformação, a fazerem um trabalho bastante significativo junto aos seus. Sem querer me estender muito, mas então entrando, João, na pauta de hoje, eu tenho percebido a podridão no sentido etimológico e literal da palavra dessa turma do PL, Partido Liberal. Como são podres essa gente. E nessa votação da escala 6x1, o fim da escala 6x1, primeiro fizeram tudo o que puderam, Lamartine, para atrapalhar essa votação. A sorte nossa ainda que eles têm o Valdemar, que dá entrevista e entrega de mão beijada os planejamentos deles. E tem um vídeo aí, qualquer um pode acessar, não, esse não está só no universo, mas está aí nas redes sociais, onde o Valdemar diz que o PL ia fazer de tudo para não esse texto, porque tinha certeza que, por ser um ano eleitoral, ninguém ia ter coragem de votar contra, de medo, Lamartine, de não se reeleger. Mas mesmo assim tem uns que não são só podres, são o verme, literalmente, João. Tem uns que são vermes, que corrói a sociedade brasileira, que corrói a nossa democracia. São vermes que se apoderam do que há de mais podre para dissolver aquilo que foi trabalhado com tanto esforço historicamente. E dentre meios e idas e vindas, foi votado de uma forma expressiva, passou o fim da escala 6x1, passou na Câmara dos Deputados. E para atrapalhar a votação, essa podridão ali sugeriu, para atrapalhar, que votariam Lamartine numa segunda opção, que era 4x3. Uma coisa totalmente infundada e só no blá blá blá, porque nas entrevistas posteriores eles falavam totalmente contra isso. E desculpe a minha expressão aqui, mas eles queriam uma coisa dessa é lascar com o trabalhador e acabar literalmente com o empresário, que já estão achando difícil 4 horas para abrir mão de 4 horas de descanso para os seus funcionários. Aí, um dia a mais. Então, isso é um abuso, não tem nada
não tem nada de concreto e não tem nada de aproveitável nessa podridão desse compilado do que não presta com aquilo que não vale nada, dentro das possibilidades democráticas que nós precisamos aturar, respeitar, mas não aceitar de jeito nenhum como cidadãos, como coparticipante na formação dessa sociedade. E gostaria de, antes que eu me esqueça, João, no México, o Congresso aprovou uma emenda constitucional, a emenda 41, onde fica proibido, aliás, onde toda eleição que comprovadamente for alguém ganha a eleição comprovadamente com intervenção estrangeira, será anulada. E adivinhe quem é que está ajeitando as coisas para isso não ter valor? A extrema-direita. Então, veja se essa extrema-direita não é, como eu digo, extrema maldade, e se não é uma podridão no meio da democracia, se não é alguém que veio para incomodar dentro da democracia. Nós temos que aturar, porque são nossos irmãos em Cristo e em criações universais, mas não podemos aceitar que a sociedade ela desencadeie dentro desse processo. Obrigado, João. Muito bem, muito bem. Sem mais delongas, vamos conversar nesse primeiro momento com o Lamartine, que, se eu não me engano, ele tem um compromisso ainda hoje, né? Agora pela manhã, né, Lamartine? Bom dia, seja bem-vindo. Olá, João, bom dia. Bom dia aos companheiros, às companheiras que acompanharam a gente por mais de 600 nomes, deram a sua visualização. Nós somos gratos por isso. E caminhamos. João, eu quero começar essa nossa prosa lendo uma nota. É fundamental isso. O Brasil é uma nação soberana que tem travado combate permanente contra o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, e demais facções e milícias que praticam terrorismo no território em que vivem milhões de famílias. Enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. O terror causado por essas organizações e comunidades busca obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e armas. Não pode ser confundido com outro tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. A segurança de nossa população é importante demais para ser manipulada politicamente por traidores que tentam confundir esses conceitos por falsos patriotas envolvidos com crime organizado e que pedem autoridades estrangeiras para interferirem em terras brasileiras. Ô, João, essa semana foi uma semana interessante. Primeiro, esse factoide que não vai incidir em nada nas relações do Brasil com os acordos que o Lula firmou lá no exterior. A porta-voz do Trump ontem foi muito clara, numa entrevista específica ou exclusiva na Globo News, que o que foi firmado entre Lula e Trump está mantido. Então, isso daí é fumaça. É fumaça para esconder uma realidade latente, uma realidade que está sangrando a família Bolsonaro por inteiro, que é o caso Vorcaro. O caso Vorcaro não parou por aí. Agora apareceram informações via Polícia Federal de que 61 milhões de reais pedidos pelo Flávio foram para o PCC, no Rio de Janeiro. E esse dinheiro está sendo enviado a conta-gotas para os Estados Unidos, ou foi enviado a conta-gotas para os Estados Unidos. Então, você fazer um discurso atacando a quem lhe serve é 2 vezes pior do que ser um simples bandido.
é uma pessoa que usa e utiliza dos dois lados da sociedade. Primeiro, que não faz parte do sistema, está profundamente enraizado dentro do sistema. Aliás, é o mantenedor de um sistema que há gerações só pratica o ilícito no Brasil, a corrupção e a maledicência. Segundo, faz parte do pior que agora pedem intervenção aqui no país. Fazem parte. São milicianos, são grupos articulados em torno do crime organizado que sobrevivem justamente criando fatos como agora, por exemplo, atacar. Mas entre eles, sabe que tudo isso é uma combinação eleitoreira que não vai afetar em nada a ação da polícia brasileira. Porque o problema da família Bolsonaro não está só em ganhar as eleições. Eles querem poder total. Eles querem desfazer o Supremo, eles querem desfazer o Congresso, eles querem governar através de uma junta intrafamiliar ou que pertence a uma família, como a máfia siciliana operou na Itália até os anos 80 e que Capone tentou fazer nos Estados Unidos. Al Capone foi só preso porque fraudou o fisco. Pelas ilicitudes que fez, ele não iam conseguir prender ele. Pela bebida falsa, pelas mortes que ele causou, por todo o controle que ele construiu em Chicago e região, ele não ia ser preso. Ele foi preso porque fraudou o fisco. A família Bolsonaro vai ser presa não por todos os atos de violência que praticam, mas pelo roubo ao fisco. Como é o roubo? Por exemplo, por que tiraram o PIX? Porque o PIX mostra de onde chegou o dinheiro e para onde vai, de quem veio, de quem partiu e aonde chegou. Então, essa é a preocupação deles. Eles querem destruir o sistema organizacional que permite ao Estado ter o controle administrativo de todos os recursos econômicos em forma de moeda no país. Aí você controla, por exemplo, você controla impostos, você controla tributo, você pega os sonegadores, você cria todo um arcabouço jurídico que consegue fazer com que o Estado seja responsável. Por exemplo, ontem foi presa uma quadrilha de servidores e também de agentes externos que fraudavam o INSS. O discurso na mídia é que temos que privatizar a aposentadoria, porque não tem mais recurso. De repente, a Polícia Federal descobre que só um grupo, estava fraudando e tinha já fraudado nos últimos 5 anos 66 bilhões de reais. Bilhões de reais da Previdência. É dinheiro que dá para pagar todos nós aposentados hoje durante 10 anos. É dinheiro que paga todos nós aposentados, na média de torno de 5.600 a 7.000 reais as aposentadorias, pagar todos nós por 10 anos. Então, tem coisa muito maior do que essa cortina de fumaça que criaram aí. Tem coisa muito maior que essa cortina de fumaça. Isso é apenas uma fantasia para criar um factoide. O primeiro caso que ocorreu é isso. A segunda situação, e me permitam que eu tenha uma caminhada um pouco mais longa do que vocês, e a gente aprendeu a viver com isso. Por exemplo, eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, que o 13º havia sido aprovado em 1962 no governo Jango, no governo João Goulart. Muito bem. E a Globo e todo o sistema de mídia, né, jornal e rádio da época, afirmavam taxativamente que o Brasil ia quebrar. O Brasil não quebrou. Depois vieram, em 1988, com muita luta, e nós participamos diretamente da construção da Constituição de 88, vieram
com muito custo, diminuir 4 horas semanais de serviço. Seria um escândalo, os empresários não iam aguentar, as firmas iam ser falidas, e o ápice dessa conversa foi que o Mário Amato, então presidente da Fiesp em São Paulo, já falecido, ele falou que a maioria dos empresários iam embora do Brasil se o Lula ganhasse as eleições. É a velha história de sempre. Depois a gente conseguiu o acréscimo de 30% nas férias, e os caras acharam uma loucura. Depois a gente conseguiu regularizar a situação dos domésticos, disse que seria uma loucura. A gente amplia os serviços do SUS e moderniza os serviços do SUS, é um escândalo, porque está tendo dívida, mas eles não sabem, por exemplo, que esse é um discurso vazio, que não cola mais. Por exemplo, por que eles não dizem que a dívida do Japão está em torno de 280 bilhões de dólares? A dívida da Alemanha está em torno de 180 bilhões de dólares. A dívida da Itália ultrapassa os 150 bilhões de dólares. A dívida da Espanha está quase 350 bilhões de dólares, a chamada dívida pública. Então, todos os países do mundo têm dívida pública. A dívida pública é o que faz funcionar um país. Mas no Brasil não pode. Por quê? Porque a Faria Lima, aquele antro de ratos corruptos, que é alimentado pelos meios de comunicação, não quer. Pelo menos silenciaram momentaneamente, porque a Polícia Federal descobriu onde estão os ratos, os verdadeiros ladrões. Olha o Zé Roberto aí, um abraço para você, meu irmão. Aquele velho ditado nosso, né? Um dia te conheci, mas eu sempre te amei, meu velho. Nós estamos juntos. Zé Roberto. Então, essa questão da dívida pública não é problema para nenhum país. Nos Estados Unidos, a dívida pública ultrapassa 500 bilhões de dólares. Isso não é verdade que o Brasil vai quebrar porque está endividado, porque a dívida pública é o que movimenta a estrutura comercial do país. Com o que você paga pregatório? O que você paga juros de banco? O que você paga investimento? Com a dívida pública, com o papel da dívida pública. Então, meus amigos, meus companheiros, esses discursos, esses chavões moralistas, não pegam mais, não colam mais. Porque nós estamos num processo, nós nunca vamos ser o ápice da sociedade mais moderna do mundo, o povo mais feliz, como cantam no período do carnaval, os festígios, aquela coisa. Nós vamos ser um povo de festa, um povo que vai viver melhor, sim, vai haver um enfrentamento dos problemas, mas não vai diminuí-los, vai amenizá-los, vai acalmá-los. Esse é o processo social. Ninguém sabe como que vive a sociedade dos Estados Unidos interiormente, não sabe como que vive a França, como a Alemanha interiormente, não sabe como que vive a Inglaterra, que é um dos países que tem a dívida pública mais alta do mundo. Ninguém sabe como que vive socialmente lá dentro. Mas os desgraçados somos nós. E quando eles colocam nós, eles estão dizendo que os miseráveis do Bolsa Família, os favelados, os periféricos, os trabalhadores, é que são culpados do Brasil ser um flagelo. É isso que eles estão dizendo na mídia. É isso que eles estão dizendo na mídia, quando você tira o véu do verbo bem arranjadinho, bem bonito como tal. Então, João, essa semana foi uma semana para dizer que as 40 horas semanais não têm retorno e tem que ampliar essas situações todas, com mais direitos, com mais condições estruturais. Porque você imagina, o cara trabalha 8 horas por dia. Ele tem 4 horas de ônibus. Vocês não sabem o que é sair. Zé Roberto viveu na região lá também. Zé Roberto sabe. Você não sabe o que é você sair de Franco da Rocha, em Mariporã, embarcar no trem, descer às 4 horas da manhã, embarcar às 7 horas, quase 8 horas da manhã, na Estação da Luz, e pegar mais 2 horas de ônibus até chegar no trabalho. E no retorno, às 6 horas, é a mesma coisa. Então, essa reflexão é que tem que ser feita. Essa reflexão é que tem que ser tratada objetivamente pelos meios de comunicação. João, é o seguinte, Jonas, eu tenho um compromisso agora, eu vou precisar sair, eu deixo vocês dois aí com boas prosas, e
aquele convite que você me fez está na agenda. Eu vou cumprir com você, se você assim permitir. Fiquem na paz, fiquem na luz, meus irmãos. Abraços para vocês todos. Abraços, Zé Roberto. Lamartine, antes de você sair... já saiu, que pena. Queria ouvir ele sobre a símula papal, né, que nós temos agora aí a carta à nação, né, a carta aos humanos, né, do Papa, que acho que também é muito interessante, né? Talvez mereça uma live específica para ela, né. Então, nosso abraço aí às pessoas que já estão aqui, né, que conversando, trocando ideia conosco aqui, que é o Zé Roberto, o Gerson, que estava subido, você deu a voz da graça aqui, né? O nosso parceiro de lives, né? O Jair, está sempre aí, presente, se manifestando, muito bacana a sua participação aqui. Gerson, um abração também. O Gerson, que já participou de algumas lives conosco, foi brilhante a participação dele, né? E a gente, lógico, está na expectativa, né, Gerson, de uma próxima live também, você fazer parte aqui da nossa conversa, né? Então, nós temos hoje uma temática, que foi uma sugestão aí do Lamartine, que ele inclusive tinha um convidado, um parceiro que ia conversar conosco sobre essa temática, que é isso que o Jonas conversou um pouquinho, que o Lamartine já também abriu a cortina ali, que é um movimento, né, que eu usei uma expressão que eu não me lembro quem foi que usou, qual foi o pensador que usou essa expressão, que é a cadela do fascismo, né? A cadela nazi-fascista que está sempre no cio. E isso parece agressivo, Gerson, isso parece agressivo, mas é uma maneira da gente relacionar os movimentos antidemocráticos, nada republicanos, de entreguismo do território e a descrença na soberania nacional, né? Então, aquilo que provoca isso, né, a descrença da soberania nacional e que espalha, destila ódio, espalha medo, insegurança, isso é o trabalho da cadela nazi-fascista, né? Então, só para a gente entender, né? Inclusive, usa o nome de Deus em vão. Está aí a minha tia madrinha, Natália, que é uma mulher muito religiosa, né? E que ela deve estar um pouco confusa com as nossas conversas aqui, mas só para ficar claro para ela também, né? Quando a gente se refere do nazifascismo, eles são muito, muito próximos também do evangelho no discurso. Utilizam muito o evangelho, inclusive para confundir as pessoas, né? Então, eles utilizam bastante do nome de Deus, e que usam o nome de Deus em vão, porque usam para arremeter ao medo, né? E a desconfiança, e não a união, né? E a esperança, que deveria ser, assim, a palavra-chave do evangelista, né? Então, eu devolvo a palavra. Falando em evangelista, o Jonas tem uma história muito bacana, né? Com relação a isso, o Lamartine nem se fala, né? Porque o Lamartine, e a formação dele é na área de teologia, a principal formação, né? Ele não tem só essa, mas a principal formação dele é na área de teologia. E o Jonas tem um histórico não só acadêmico, mas de vivência também com o evangelho, né? Então, nós estamos falando aqui bem de perto daquele que conhece a verdadeira não, porque falar em verdadeira na filosofia abre margem para muita discussão. Então, não dá para usar a expressão verdadeira, mas a palavra que traz a esperança, né? Traz a esperança e não o medo, que deve ser, então, a palavra do evangelista. E com isso, devolvo a palavra aí para Jonas, né? Eu e tu e eu, vamos conduzir aí mais uma meia hora de conversa e espero que, quem sabe, aí o Gerson, o próprio José, né?
de repente se manifeste aí para comprar briga aqui. Não, comprar briga é outra coisa, é ruim de afirmar, né? É o Jair Coelho também, né? Para estender aqui a nossa conversa e ampliar aqui esse papo. Contigo, Jonas. Boa conversa aí. Certo. Olha, João, existe aquela fábula do lobo e do cordeiro, que todos nós conhecemos, e o cordeirinho instiga o lobo: por que você vai me comer? E o lobo não achou o que dizer, diz: eu vou te comer porque você está sujando minha água. Mas como eu estou sujando tua água se Vossa Excelência está para o lado de cima, eu estou para o lado de baixo? Se não foi você, foi teu irmão. Se não foi teu irmão, foi teu pai, foi teu tio. De qualquer forma, eu vou te comer. Então, dizer assim, José Roberto, que essa história de que o Trump veio com esse blá 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 através do Rubio, de que vai considerar o Comando Vermelho e o PCC organizações terroristas, isso não passa de uma fábula do lobo e do cordeiro. Não é porque um verme chamado Flávio em Bolsonaro teve lá, que até existe uma dúvida se ele teve de fato com o Trump, pelas publicações e pelas montagens de foto que fizeram, tão descarado e tão chulo. Podemos ter certeza que se existia de fato essa declaração de que foi reconhecido como terrorismo o Comando Vermelho e o PCC, pode ter certeza que foi por muitos outros motivos, muito menos por um latido do Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, existem muitas coisas que nós precisamos de muito tempo e talvez a história consiga desmascarar, desmitificar, João. Porque esse jogo de mentira, esse jogo de traição, de entreguismo da extrema-direita é um jogo de cartas marcadas. E que ninguém mais é tão inocente o suficiente para não perceber isso. O que acontece, Roberto, é que existe um agrupamento de pessoas dentro de uma ideologia onde as sociedades se formam. E o tema, o cognome Bolsonaro, bolsonarismo, conseguiu agrupar toda essa bandidagem, porque é um grupo de bandidagem mesmo, e que se organizam para explorar outros que, até de boa fé, João, se assemelham ou se integram nesse grupo com apoio. E nós vemos muitas pessoas, eu conheço muitos que se dizem bolsonaristas, mas que são grandes pessoas, que são pessoas altruístas, que são pessoas boas, que são pessoas que servem, pessoas que não incomodam, pessoas que são os bons vizinhos. Então, são aqueles que não entenderam o que significa ser bolsonarista, o que significa ser de direita e ser de esquerda. Então, dentro dessa confusão aí, muitas vezes a abelha se confunde com vespa. E nós
aqui tentamos, cada um no seu quadrado, cada um no seu conhecimento, cada um dentro dos seus princípios ideológicos também, porque todos nós temos a nossa ideologia, e é bom e necessário que isso tenha, mas nós não deixamos de ressaltar, e muitas coisas que estão acontecendo aqui, se a gente for puxar, João, lives anteriores, nós já falamos isso. Teve uma live que eu dediquei 20 minutos falando, explicando como que aconteceu o caminho da recuperação e da compra do Banco Master. Então, o que a gente vem colocando aqui não é uma profecia, mas o professor José Roberto quer dizer professar, é aquele que tem que enxergar um palmo à frente do nariz, pelo menos. E diga-se de passagem, nós temos hoje professores que não professam porque não querem enxergar, não querem ver a realidade que está aí. E dentro dessa mistura toda aí, João, é difícil a gente imaginar o que vai ser o nosso jovem do futuro. Com quem que essa juventude está convivendo? Com betes, com exploração, com tigrinho, achando que eu posso ganhar dinheiro fácil. Eu vejo a juventude aqui, chego e, professor, hoje eu ganhei R$50 no tigrinho. Outro, eu ganhei 500. Como é que nós vamos, que tipo de pessoas, que tipo de futuro nós vamos ter com pessoas que acham que o dinheiro fácil ele é para sempre e é o resultado de tudo? E nós temos que entender nas possibilidades do fundamental e do essencial. Nós estamos deixando para trás o essencial em detrimento do essencial. Nós estamos priorizando coisas supérfluas, efêmeras, e não entendendo do resultado que pode trazer uma simples palavra, como, por exemplo, um pedido de invasão do Brasil para desqualificar o trabalho de um presidente opositor, de oposição. Então, embarcar nessa canoa furada só porque você admira o bolsonarismo seria uma leviandade imensurável, inexplicável, de muita gente boa que está embarcando aí, daí depois, eu me arrependi de ter feito. Depois do leite derramado, o gato já bebido, não adianta arrependimento. Eu vou aí, João. Muito bem, muito bem. Então, essa temática ela já vem sendo batida, o Jonas fala bem, né? Que nós já conversamos sobre isso mais de uma vez aqui, né? Na verdade, a gente conversou antes mesmo do bolsonarismo se enraizar no Brasil, criar raiz, né? E antes mesmo do bolsonarismo assumir posto de comando do país. A gente já alertava, a gente já denunciava por aqui, não só nós, como centenas de outras pessoas denunciaram, e de lá para cá nós não paramos um dia sequer, Jonas, sem fazer as denúncias. O programa Pingos de Cultura tem feito isso quase todo sábado. É difícil sábado que a gente não arremete algum parecer sobre esse movimento nefasto que vai assolando a mente e a consciência do trabalhador. Como relato lá no texto, a ponto do trabalhador negar os seus direitos, né?
Quer dizer, a ponto do trabalhador achar mais interessante negar o seu direito para defender uma ideologia. É uma ideologia que não devolve para essa pessoa que necessita tanto do serviço público, do poder público, né? É aquela história da pessoa, como na fábula aí que o Jonas trouxe, né, do leão, o lobo e o cordeiro? O lobo e o cordeiro, obrigado. O lobo e o cordeiro, né? Que daqui a pouco o cordeiro vai achar que não, o lobo tem razão. O lobo tem razão. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Aqui em Santa Catarina, os nossos representantes, entre aspas, né? Muito entre aspas, os nossos representantes na Câmara dos Deputados, com exceção do pessoal da esquerda, todos votaram contra a mudança, a melhoria na quantidade de horas, né, para o servidor trabalhar, para o trabalhador trabalhar, né, para o operário, né, para o operário. Por que eu friso essa frase, essa forma, né, de operário, trabalhador, né? Porque estão tirando, vamos dizer assim, do vocabulário. Não sei se você percebeu, Jonas. Está se tirando do vocabulário a palavra trabalhador, operário. Estão tirando. Estão colocando outros nomes, como colaborador. O nosso colaborador. E tem uma outra expressão ainda mais sutil que essa, né, que agora me fugiu a memória aqui, que eles estão usando, né, que vai levando ao individualismo. E muitas pessoas ainda, não tenho nada contra, mas que vão achando que isso é interessante, você cada vez individualizar mais, e aí a gente tem aí as pessoas que vão criar um CNPJ individual, né, para prestador de serviço. Então, nós temos o colaborador agora, né, e nós temos o prestador de serviço, que vai trabalhar por hora, por meta, etc. e tal, né, sem o devido reconhecimento da legislação trabalhista. O que é muito bom para um grupo, mas não é nada bom para o trabalhador, né? Então, essa fragilização das leis trabalhistas, há muito tempo vem sendo tentado fragilizar. Mas agora, nos últimos tempos, professor Jonas, além de ter um grupo muito bem organizado tentando fragilizar e flexibilizar as leis trabalhistas, nós conseguimos trazer o trabalhador também apoiar e pedir a quebra dos direitos. O próprio trabalhador se manifesta ali em nome da liberdade. Aquele mesmo que em nome da liberdade pede ditadura, é uma coisa meio maluca, né? Em nome da liberdade, ditadura já. Em nome da dignidade do trabalho, fim das leis trabalhistas. Meu Deus. Então, a gente está conseguindo virar o outro lado da história, que a gente tem dificuldade de escrever sobre isso, tem dificuldade de relacionar isso fora de uma patologia psicológica que parece que nós estamos passando, né? Eu até me atrevi a usar esses termos, né? Nós estamos vivendo uma patologia bolsonarista, né? É uma coisa assim doente. Devolvo a palavra aí. Ô, João, você falava do autor da cadela do Sil, da cadela fascista está sempre no Sil, Bertolt Brecht, que disse isso. Aliás, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para aconselhar, sugerir
que seja lido por os nossos internautas o poema O Analfabeto Político, do mesmo autor. E, João, supondo que alguém chegue na tua escola lá e diga assim para você: olha, tem um decreto aqui que vai diminuir as aulas, e as tuas aulas vão ser atingidas tanto que não sei se vai sobrar alguma coisa para você esse ano. Você entra em desespero. Eu entraria em desespero, qualquer um de nós, José Roberto, Jair, aí, qualquer um de nós entraria em desespero. Aí alguém da direção chegava e dizia assim: mas eu ajeitei isso, ajeitei aquilo, papapá, papapá, blá, 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 blá. E ainda sobrou, por enquanto, João, você vai continuar com as tuas aulas. Você não vai ficar morrendo feliz? Então, esses vermes, essa podridão da extrema-direita, eles fazem tanta mentira que vai acabar o emprego, que vai fechar as fábricas, e que os trabalhadores, se continuar com muito direito, vão morrer de fome. É tanta mentira, é tanta fake news, é tanto escrotismo que assombra o trabalhador, que o próprio trabalhador abre mão dos seus direitos com medo de perder aquilo que não vai ser perdido nunca, porque quem gera riqueza é o trabalhador. É tanto que quando existe uma greve geral, os patrões ficam loucos. Será que não dá para o nosso trabalhador enxergar isso? Será que não dá para ver isso? Nenhum trabalhador vai ficar desempregado. Nós vivemos numa época de geração de empregos, onde todo mundo tem possibilidade de precisar e ter que contratar alguém uma hora ou outra. Aliás, com essa possibilidade aí de passar no Senado com quase certeza do fim da escala 6x1, 4 horas que o patrão tenha que contratar alguém, vai surgir mais vaga de emprego, gente. É mais emprego. E não vai quebrar ninguém, nenhuma empresa vai quebrar porque precisa contratar mais um trabalhador na semana. Ninguém vai quebrar por causa disso. E, aliás, aquele trabalhador que vai folgar sábado até meio-dia, sem redução do salário, ele vai planejar uma festinha, ele vai planejar a convivência com a família, ele vai planejar um acampamento, e ele vai pegar esse dinheiro e vai gastar, e vai movimentar o mercado, e vai gerar mais emprego, porque alguém vai ficar trabalhando no lugar dele. Milhares de pessoas que serão contratadas vão ficar felizes porque conseguiram emprego. É gente mais feliz, José Roberto. É gente mais saudável. É menos gente estressada nos postos, nas UPAs, que é um caos. Que é um caos. Que muitas vezes atende todo mundo, João, nas melhores das hipóteses, não resolve o problema de ninguém. É médico despreparado. É médico até com falsificação de diploma, atendendo nas UPAs. É menos gente lá. É mais felicidade, é mais alegria. É isso que nós temos que dizer e é isso que é o que vai acontecer para o nosso trabalhador. E que fechem os ouvidos quando essas cadelaiadas do fascismo, nazismo, bolsonarismo e esse diabismo aí virem com blá, blá, blá no ouvido de vocês. Não é assim, olhem a realidade. Ninguém é tão jovem o suficiente para não conseguir entender o processo histórico e onde desencadeia
a fabricação e a montagem das fake news e das mentiras. Então, nós precisamos desmitificar, porque é um mito, não é mistificar, porque não é místico. Desmitificar a ideia de que o Brasil vai quebrar por causa de 4 horas a menos. Que, aliás, em boa negociação para lá e para cá, essa podridão aí ainda conseguiu adiar por 14 meses a colocação em prática desse projeto. E que, aliás, João, quando falaram pela primeira vez, quando eu escutei pela primeira vez, e eu posso dizer que eu sou um dos primeiros que escutei, porque assim que saiu a ideia do fim da escola 6x1, e eu sou muito atento, eu durmo muito pouco, João. Eu sou um cara que não tem necessidade de entrar no jogo do sistema, que tem que dormir 8 horas por dia. Ninguém tem que dormir 8 horas por dia. Isso não é natural. O natural é que as pessoas dormam 2, 3 horas por noite, acordem no meio da noite, conversem entre o casal, rezem o terço, que nem era antigamente, conversem, façam amor, durmam de novo e levantem feliz e tranquilo. A sociedade moderna criou essa história, tem que dormir 8 horas por dia, e no horário certo chegar no serviço, nem que tenha que levantar 4 horas da manhã para pegar trem e ônibus ou ir a pé e etc. Então, são essas coisas, João, que nós precisamos resgatar. Entre o que é normal e o que é natural. O homem criou normas, e daí o que você fala aí, às vezes, muitas vezes, absurdos, e as pessoas dizem, não, mas isso é normal. É normal porque está dentro de uma norma criada por pessoas boas, mas ou não intencionadas. E tem o natural. Nós temos o nosso natural. Temos que resgatar o nosso natural. E o nosso natural é deixar que o curso da nossa natureza haja em nós. Menos Rivotril, menos faixa preta, menos remédio para dormir e menos laxante aí para o resultado na sociedade ser menos afetado. E vamos manter o nosso livre arbítrio sem interferência maligna nas famílias e naquilo que a própria natureza nos ofereceu. Vamos dar uma chance para a nossa natureza aí e esquecer um pouco essa estresse de ficar aflito porque vou perder emprego. Ninguém vai perder emprego. As pessoas estão atrás. O que nós precisamos, que aliás está acontecendo, é nos qualificar. Nos qualificar. E eu repito aqui o que eu já disse várias vezes. O professor de sociologia, há mais de 35 anos, me disse assim, disse para toda a turma e eu nunca esqueci, para um bom profissional, não falta espaço. Por isso está aí os cursos técnicos, por isso tem aí os programas que nos remetem essas possibilidades. Leiam o texto do João, leiam o texto do Gerson e vamos ficar em paz. Um bom final de semana aí, João. Estamos encerrando a nossa live. O José Roberto, obrigado por participar com a gente, o Jair, todos aí. Nossa gratidão e nosso agradecimento. Obrigado, João, e parabéns pelo trabalho que esse compilado que você trouxe ali. Muito bacana, muito interessante. E você conseguiu agora, conforme você disse, já estava ali, mas você conseguiu formatar ele de uma forma muito mais didática e muito mais gostosa de ler. Obrigado, João. Um grande abraço para vocês aí. Então, vamos ficando por aqui. Pingo de Cultura deste sábado. Nós vamos encerrando, agradecendo ao professor Jonas, que se manteve firme aqui até o último minuto, né?
O Lamartine, parceirão de longa data, né? Uma das razões, inclusive, para nós manter o Pingo de Cultura no ar, né? Porque o Pingo de Cultura ele iniciou na rádio comunitária aqui de Curitibanos, e por razões técnicas e administrativas, o Pingo de Cultura acabou migrando aqui para os nossos perfis, para a rede social, e o Lamartine foi um dos principais motivadores disso e trouxe consigo, né, o Jonas, que também se tornou parceiro fiel do Pingo de Cultura. Nessa escala, nós já tivemos aí muitos parceiros. O Gerson é um dos que está aqui. Ele alegou que está um pouquinho ausente por conta de estudos. Primeiro que ele esteve muito doente, né? Depois ele ingressou no mestrado, e o mestrado está exigindo dele bastante tempo, e a gente entende isso também, né? Mas aguardamos, inclusive que ele venha falar um pouquinho do seu mestrado aí, daqui a pouco aí na frente, né? E agora com o aval do Lamartine, o aval do professor Jonas, na sequência nós vamos compartilhar aí o ensaio literário, né, que nós estamos fazendo, que deve se tornar, quem sabe aí na frente, num livro para que as pessoas tenham acesso a mais informação. Nós vamos ter que trabalhar um pouco mais nisso, né, nessa ideia de construir um texto que seja atrativo, gostoso de ler. O Jonas já disse, não, tá gostoso de ler, isso para mim já é muita coisa. E então eu agradeço mais uma vez e vamos combinar próximo encontro, sábado, às 9 horas da manhã. Grande abraço, tchau, tchau. O Fossati que está meio sumido. Um abraço aí para o Fossati. Verdade, temos que provocar ele aí nas redes sociais, né? Um grande abraço.